Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos avaliar esse Polo, é a versão mais barata automática desse Polo, que a gente vai avaliar ele como usado, tá? Esse é um 2020 e vou mostrar os detalhes e vocês vão avaliar se por 59 mil é um carro interessante ou não. Então, bora começar o vídeo. Em 2020 a roda era opcional do carro, aqui a gente não tem opcional, então estamos com as calotas. O pneu é 185/65 R15. Mesmo sendo uma das versões mais básicas do carro, temos refletor duplo bem bonito, com máscara negra completinho, porém não temos neblina nesse carro. Porém nessa versão já temos repetidor de seta no retrovisor também já vem pintado e a maçaneta também. Falando um pouco de estética, o que eu mais gosto desse carro é a largura. O Polo e o Virtus, né, por consequência, são carros bem largos, então esse é um ponto que eu acho que a VW acertou em cheio. Na traseira nenhuma novidade, a única diferença é que ele tinha sensor opcional e esse carro também não tem esse opcional. Aproveitando para mostrar a chave do carro, uma chave bonita, chave canivete bem legal e tem abertura do porta-malas por aqui. Então clicou, destravou o porta-malas, tem um recuo, né, aqui para você pegar a mão e também, ó, tem proteção em tudo, todo forrado em plástico, mas é, né, como dá para ver, tem um acabamento legal, menos aqui. Eu não sei porque a Volkswagen insiste em deixar isso aqui em metal, risca bastante, é uma judiação. Um carro desse vira assim. Espacinho aqui do lado esquerdo. Tem iluminação? Aparentemente não tem iluminação. A iluminação seria aqui, ó. Então nessa versão não temos. Temos alça para sacola e o step temporário aqui R14 embaixo do carro com macaco, tudo localizado por aqui. Aqui no tampão temos forração só nessa parte central. Aqui fica localizado o triângulo do carro. Aqui provavelmente perdeu uma pecinha, então tiveram que colocar uma presilha. É um carro que tem costume de fazer muito barulho, né, nessa parte traseira, então alguns carros eles fazem algumas modificações para evitar esse tipo de barulho. Então o tampão é forradinho, né, tem forração só na parte de cima, embaixo não tem. As âncoras, né, do top teto, acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas realmente aqui tem um pouquinho mais de lataria do que a gente gostaria que tivesse. Eu considero o tamanho bom para um carro hatch, né, ele tem uma boa base, tem uma boa largura, então para um carro hatch eu diria que está mais do que aprovado. Aqui na lanterna tem aquela identificação bem Volkswagen mesmo, né? Seta e ré localizada aqui embaixo, bem normalzão. Uma das características do Polo, né? Tem esse terceiro vidro aqui na lateral. O resto todo preto, né? Já tem acabamento na coluna. Maçaneta já mostrei para vocês que é pintada. E aqui vem um dos maiores problemas desse carro, que é a questão de acabamento. É todo em plástico, ele segue com duas texturas, duas imitações de couro, mas uma mais fininha do que a outra. Mas tudo plasticão. Tem nada aqui de acabamento melhor, que também costuma fazer bem barulho, né? Felizmente, mas tem um bom porta-copos aqui. Nossa caixinha de som fica localizado ali. E nessa versão já temos vidro para os 4, então isso é bem legal. Agora falando de espaço, esse carro é bem ruim, viu? Ele tem esse banco apontado para o meio, né? É um carro realmente pensado para 4 passageiros. O quinto vai bem mal acomodado ali. Para abertura, né? Para entrar, na verdade, eles fizeram essa maneira, né, de colocar a perna aqui mais fácil, mas não adianta muito, porque aqui no meio, infelizmente, o espaço é muito pequeno. Dá uns 4 dedos apertados. Realmente não vou nem tentar entrar, porque eu sei que não vai me caber, tá? Então, de espaço, esse carro é bem ruim atrás. Claro, eu sempre tenho que falar, né, porque tem gente que não conhece o canal. Eu uso o banco todo para baixo, todo para trás, para poder me caber. Então, uma característica que o carro não me serve, né? Ou seja, não serve para pessoas gordas e pessoas altas. Mas se você for baixinho na frente, aqui vai sobrar um espaço legal. Esse carro já tem Isofix, ele fica bem aparente, né? Na parte do meio do banco não tem nada, porém cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todo mundo. E também temos banco rebatível. Porém, como é uma peça só, eu teria que ir lá do outro lado para destravar também. Mas já é um item diferenciado. Outro capricho é que temos iluminação, ó, individual. Muito bacana. Já na parte dianteira, o acabamento fica um pouquinho melhor. Temos uma pequena região aqui com um tecidinho. Dá uma enganadinha já tá mais do que bom. Porém aqui já não é nada, né? Tudo plástico. As maçanetas vêm num tipo de black piano, mas dá pra ver que arranha bem. Temos trava e destrava das portas aqui. Eu acho bem legal, bem prático ser localizado aqui. Temos uma luz, né, de indicação. E quando você liga ou pisca, né, ele tem um LEDzinho ali que acende pra você ver que a seta tá ligada. Aqui, tudo plástico. Aquele barulhinho bem típico, né, que ele faz. Um bom espaço aqui para uma garrafa, alguma coisa. E um bom espaço aqui também. E a nossa caixa de som localizada aqui. Uma das coisas que eu mais senti falta nesse carro é ajuste do volante. Ele não tem ajuste de profundidade e nem de altura. Ele é realmente fixo, uma pena. Iluminação por aqui. Tem muito segredo, né? Aqui é uma iluminação normal. O carro só tem o básico mesmo. Parte de saídas de ar
também não recebe nenhum acabamento diferenciado, só um prateadinho aqui mesmo. Os bancos dão uma aparência bem simples pro carro, né? Você vê que é uma espuma um pouquinho melhorzinha, mas o tecido não agrada tanto não passa uma boa impressão. Não tem nenhum acabamento aqui, né? O trilho aparente, o banco realmente falta muita estética para o carro, né? Os bancos são até melhores do que a gente está acostumado a pegar de Volkswagen, eu achei confortável, mas realmente de aparência não é muito legal. E lembrando, ele tem 4 airbags, né? Então tem airbags laterais aqui no banco. Mas apesar do banco não ter acabamento, temos um belo de um console central com bastante coisa, né? 2 porta-copos, um porta-moedas e mais um porta-objetos atrás. O freio de mão também segue com esse tipo de black piano, né? Aqui temos uma tomada 12 volts ali. O console do câmbio bem bonito, né? O câmbio, por sinal, tem todo o acabamento prateado e o botão para destravar o porta-malas. Como é de se esperar, limpador e desembaçador traseiro e o brake light fica localizado aqui em cima. A antena localizada na parte traseira. Para abertura do motor temos essa alavanca, bem feitinha por sinal, né? Bem grandona, você vê que tem um capricho. E os pedais ficam bem à direita ali do carro. Esse é o motor 1.6 16 válvulas da Volkswagen, um motor muito bom, né? Demorou para entrar na linha Volkswagen, mas quando entrou pelo menos atendeu os carros legais. Tomada de ar fria fica localizada por aqui, né? Para puxar por aqui, parte de filtros, caixa de ressonância, tudo bem fácil e completinho. Já tem uma tampa, né, para dar uma enganada aqui bem legal. Líquido de arrefecimento, bateria, caixa de fusíveis, tudo bem localizadinho. Tem um bom espaço ali, ó, de acesso. Tá sujinho, mas é um bom motor, viu? Atende muito bem esse carro. Claro que tem a versão turbo, que é melhor ainda, mas eu acho que esse 1.6 dá conta do recado. Uma pena que ele não tem nenhuma manta, né? Nem acústica, nem térmica, mas tem 2 travas, né? Um modelo diferente. Uma trava é bem resistente, mas não tem amortecedor. Temos a nossa boa e velha varetinha. Para a troca de lâmpadas aqui é bem fácil, o acesso bem direto. Aqui é um pouquinho mais apertado, já tem um sensorzinho aqui bem próximo aqui. Realmente eu não sei como que trocaria, viu? Dá a impressão que dá é que teria que tirar realmente o farol para poder mexer nesse daqui. Do lado de cá, mesma coisa, bem apertado. Só o nosso farol alto mesmo e vai ser mais fácil de mexer. O farol baixo, que é o principal, né, infelizmente não é fácil. E aproveitando, os limpadores são do tipo moderno, né, aquele aerodinâmico, bem legal. Uma coisa legal, ó, ele mostra a porta que está aberta, então fechou. Ele já apaga a porta que você abriu. E como eu mostrei lá atrás, tem vidro para todo mundo, trava e destrava e retrovisor elétrico já é presente nessa versão. Esse é o painel do Polo, não é um painel que eu sou muito fã, tá? É uma coisa que eu sempre deixei bem claro no canal. Não sou muito fã, mas tem todas as funções que a gente espera. Então essa versão já tem comandos de áudio, então volume para passar música, deixar no mudo. E aqui do lado direito alguns comandos do computador de bordo, né? Então eu tenho ali velocidade, dá para mudar entre as funções que depois eu mostro para vocês em detalhes. Então é um computador de bordo bem completo, bem legal. O volante segue o padrão Volkswagen, né? A gente tem quase todos os carros nessa versão, nessa geração, na verdade, né? Porque eles já estão sendo mudados nas novas linhas aí que estão chegando para o Brasil. Não tem couro, né? É um volante bem básico, não tem nenhum acabamento diferenciado. Realmente passa um aspecto bem popular. A chave de setas tem um acabamento também imitando esse tipo de black piano, né? Eu falo tipo de black piano porque ele não é um plástico preto normal, tá? Mas dá uma mini aparência de black piano. É um volante legal? Ah, cara, mas realmente aqui o couro faria uma diferença bem legal, querendo ou não, uma versão automática, a gente sempre espera um pouquinho mais do que o básico. A questão de cluster também não acho bonito, eu acho que é uma das mais sem graças que a Volkswagen já fez, mas é completo. Então temos RPM, temperatura, muito bem-vindo. Nosso combustível fica à direita e a parte de velocidade ali do lado direito. Ponteiros vermelhos, iluminação branca, eu acho que esteticamente fica bem legal. E aqui a parte de iluminação do carro de noite, né? A Volkswagen é campeã, para mim, uma das marcas que mais sabe fazer essa parte de iluminação. Lembrando que esse é um carro relativamente básico, né? E mesmo assim, ó, temos iluminação aqui onde está tampando, que é a parte do rádio, né? Tem iluminação do lado direito do volante, então toda a iluminação. A parte de cluster também, né? Apesar de eu não achar ela bonita, de noite ela fica apresentável, né? Dá a impressão realmente que a gente está vendo uma tela digital, que é o efeito que eles tentaram fazer aqui. Aqui do lado esquerdo, temos parte de iluminação, né? Parte de farol, aqui na porta também tem iluminação da trava e destrava. Então é muito completo, muito legal. Parte de rádio, né? Já fica um pouquinho mais bonito de noite também, já que não enxerga tanto. Aqui no ar-condicionado. Então essa parte de iluminação, realmente a Volkswagen está de parabéns. Aqui no limpador temos um toque para baixo, jogar água para frente, jogar água para trás. Para cima temos o intermitente, o devagar e o rápido.
Entre as funções do computador de bordo, temos consumo, velocidade do carro, velocidade média, percurso, que foi feito desde a hora que zerou, assim como o tempo, né, de viagem desde a hora que zerou, autonomia do carro e consumo médio de novo. Então, é um carro aí com bastante funções. Tem para cá também status do veículo. Vamos ver o que ele mostra aqui pra gente. Não tem nenhuma entrada disponível. Dados da viagem seria as coisas que a gente já viu. Então, aqui provavelmente mostra alguma mensagem, né? Se tiver algum erro, alguma coisa, ele vai mostrar por aqui. E claro, vale lembrar que temos odômetro, temperatura, isso é bem legal. O carro já tem temperatura, e o trip, que é só dar um clique, né? Não tem que segurar, bem fácil, bem mais rápido do que outras funções. Aqui dá pra gente ajustar a hora, bem rapidinho também. Uma coisa que eu gostei da Volkswagen é isso, clicou, funcionou, não tem aquele negócio de segura, espera, ele é bem legal. Por que eu não gosto muito dessa classe? Além de eu achar os números, né, meio o desenho da fonte não muito bonito, é muito chapado, né, faltam uns copos aqui que ficariam muito mais bonitos do que esse carro vem dessa maneira. Já aqui na parte de mídia, bem rápido, é um rádio muito bom, bem completo, tá? Claro que o áudio desse carro não é premium, então você vai ter um limite aí de qualidade sonora. Mas é um rádio completão, temos Bluetooth, temos entrada USB, entrada SD, isso é bem legal. Temos toda a parte de telefonia, ajuste de áudio. Ele tem essas teclas, né, em diagonal aqui, ó, pra você saber o que vai. O tempo da música, bateria do carro não, né, do celular, Bluetooth tá ligado, hora. Então é um rádio aí bem completo, não é a aparência mais bonita do mundo, mas pelo menos é funcional. Aqui tem a parte de carro, que é algumas configurações bem básicas para desligar o ESC, que é o controle de estabilidade, e mexer aqui na parte de iluminação, parte de abrir e fechar. E quando você quer, né, você clica no botão direito aqui, e aí ele vai colocar aqui iluminação, né, o máximo, se a tela vai ficar no máximo, no mínimo, voltou e voltou. Então é de fácil operação. E tem isso daqui, né, que eu acho uma maravilha. Então é um suporte celular original do carro, bem firme, né, isso é bem legal. Ele não é um suporte vagabundinho que fica tremendo, batendo, não. Ele é bem firme por ser um negócio que usa direto. E dá pra deixar ele deitado, de pé, do jeito que você preferir. Então isso aqui é bem legal. Tem essa parte de pisca aqui, né, as luzes de airbag acendem por aqui também. Eu realmente não acho um layout tão bonito desse carro. Eu já acho que tem carros muito mais bonitos na categoria. Mas esse carro não tem nenhum acabamento diferenciado, né? Tudo plástico. Barulhinho aí pra vocês verem a questão de textura. Saída de ar também, não tem nenhum acabamento diferenciado, né? Só a parte dessa prateadinha mesmo que vem aqui. Mas é fácil de ajustar, fácil de fechar, né? Puxou pra esquerda que ele fecha completamente. O ar também bem estilo Gol, né? Mas é bonito, bem desenhadinho, mas estilo Gol. Os botões bonitinhos, eu pessoalmente gosto, acho bem desenhado. Então temos quente e frio, 4 velocidades, 4 posições. Temos ar-condicionado, circulação do ar interno e desembaçador traseiro. Aqui no câmbio, esqueci de mostrar que tem um mimo, né? Para você colocar um cartão de estacionamento, bem prático. E aqui no câmbio, ó, se você trouxer para cá, se você clicar para baixo, ele ativa o modo Sport. Então tem o modo Drive e o modo Sport, então isso é bem legal. E além disso, claro, você pode vir aqui e trocar manualmente. Então menos mais, é um câmbio bem legal. As trocas são macias, né? Você vê que a Volkswagen sempre caprichou na parte de câmbio. É um diferencial da marca mesmo. E outra coisa legal é esse porta-objetos bem grandão, cabe carteira, celular, tudo que você quiser jogar aqui, ó. Ele é fundo, fácil de pegar, tem borrachinha. Então esse porta-objetos deveria ter em todo o carro. Outra coisa que é bem caprichado desse carro é o porta-luva, que apesar dele não ter resistência, ele é bem grandão. Tem uns porta-moedas ali, porta-cartão aqui, mas cabe bastante coisa. Uma pena que realmente não tem um amortecedor nem nada. E o acabamento do carro realmente, eu acho que mais destoa, né? Essa versão é muito simples, ó, tudo preto. O teto já é claro, né? Temos ajuste de altura do cinto. Não temos alça PQP, mas temos um negocinho aqui para pendurar uma sacolinha. Agora, se por um lado falta capricho em algumas coisas, em outras eu acho que eles capricham até demais, né? Olha que bonito esse console, todo esse console para iluminação. Temos iluminação dupla, isso é bem legal, né? Dá para acender individualmente, esse ou esse. E aí o mesmo botão dá para desligar todas as iluminações. Então bem legal, temos um microfone para Bluetooth aparentemente duplo, para os dois lados. Então bem completo nesse sentido. E um porta-óculos, ó, que legal. Então, né, querendo ou não, é um capricho para um carro dessa categoria. Eu achei bem legal. Parte de tecido do teto, aquele forro bem padronizado. Temos um espelho com iluminação, ó, já é um capricho a mais. Uma coisinha para colocar documento aqui. Do lado de cá se repete, da iluminação
com o nosso espelho bem legal, ele apaga também, né, mesmo que você deixe aberto. São caprichos aí que eu dou valor no carro. E o retrovisor não é nada diferente, né, só tic-tac, porém tem uma cor já seguindo a mesma tonalidade, né, do teto. Achei um capricho legal do carro também. E vale lembrar que as colunas temos tweeters, tá? Isso daqui ajuda bastante na questão sonora aí do carro. E é isso, pessoal. Então esse é o Polo, é a versão mais barata do câmbio automático, né? Então é um carro que poderia ter mais alguns mimos, mas é os mimos que eles têm que fazer diferentes, né, para as versões mais caras. Então vale a pena, Fernando, uma versão dessa de entrada? Dependendo do preço, vale sim, né? Se você não tiver realmente dinheiro para investir no carro que é um pouco mais completo, que já vai vir com uma central multimídia, um acabamento de couro melhor, né, aqui no banco, no próprio volante. Então é questão de o seu bolso chega onde você quer, não chega? Então pode ser que essa versão atenda bem. Querendo ou não, é um carro 1.6 completo, né? Claro que vai ter vídeos aqui no canal falando a questão de desempenho dele na cidade, na rodovia. Talvez na terra, eu não tenho certeza se vai dar tempo de fazer esse carro na terra, mas eu vou tentar levantar isso para vocês. Então é um carro gostoso, é um carro legal de dirigir. Então se eu recomendaria um carro desse, pelos itens que ele tem, eu acho que sim, já recomendaria. Pensando assim só na questão das coisas que ele entrega, é um carro que me atenderia bem, então eu acho que te atenderia bem. Agora dá, obviamente, para pegar um ano mais velho, para pegar mais coisas, ou pegar um concorrente que é mais completo, aí é questão de gosto. Realmente eu acho que a mancada maior desse carro é o volante, não ter ajuste, e isso pode prejudicar a experiência, né, de pessoas muito baixas ou muito altas, que o volante pode ficar numa posição complicada, porque às vezes a pessoa é muito alta, então o olhar dela vai tampar ali no velocímetro, né, como vocês estão vendo. A pessoa é muito baixa, então o volante fica um pouco alto demais, tudo isso acaba atrapalhando. Mas de resto, é um carro aí a se considerar assim. Eu recomendaria, dependendo do uso que a pessoa vai ter, eu recomendaria. Agora, como eu falei, não é um carro para famílias altas, né? Se todo mundo for grande ou alto, esse carro vai ser um pouquinho apertado. Na frente, eu sozinho aqui, eu tô bem confortável. Eu realmente dirijo assim, tá? O pessoal fala, ah, você bota o banco muito mais para trás do que você realmente usa. Não, eu realmente uso assim, eu tô com aquela dobra, né, do cotovelo que a gente fala que tem que ter. É porque eu sou um cara bem grande mesmo, então não adianta. Ó, meu braço esticado, como que fica. Só pra vocês terem ideia. Então eu realmente estou com o punho aonde tem que ficar, né? E aí eu trago pra cá, é a posição que eu dirijo. Não adianta, não tô inventando moda, é realmente a maneira que eu dirijo. Então, pra mim, atrás o carro acaba sendo anulado. Então eu acho um carro tão, né, tem um porte tão legal, um carro tão bacana, talvez seja um ponto crítico também dele. Mas fora isso, sim, recomendaria. Um carro para casal, recomendaria. No meu caso, para 3 pessoas, talvez atenda bem também, né, dependendo de quem for do meu lado. Minha esposa talvez não use todo esse espaço, e aí acaba sobrando um pouco de espaço lá atrás também. Lembrando, ó, o tanto que o banco vai para trás. Aqui ele tá deitado, né, mas ó, eu tô vendo a coluna inteira, e aí o banco tá para trás da coluna. Então aqui, pelo menos no passageiro, tem bastante espaço. Mas aqui no motorista não tem jeito, eu tô já na coluna do carro mesmo. Então é isso aí. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o comportamento dele na cidade. Sim, esse é um Polo 1.6, o famoso MSI automático. Então é a versão mais barata da linha automática que vai ter aqui pro Polo. E eu vou te falar, viu, é um carro que atende muito bem. Agora olha esse daqui, tá vendo? Ele dá uma esticadinha mais do que você gostaria. Porém na descida tem uma coisa que eu gostei bastante desse câmbio, que ele entende que você está descendo e ele já joga a marcha, independente de você pedir ou não. Ele já dá um freio motor ali para você. Então eu achei isso bem legal. Vamos ver se ele vai fazer aqui nessa descida agora. Então se eu jogo aqui, tá vendo? Ele já entende que eu quero dar uma reduzida. Então achei isso bem legal. Então você relou um pouquinho no freio, ele já vai trabalhar o freio motor junto para tentar fazer um pouquinho mais de média. É um carro muito confortável, a maciez de rodar dele é muito gostosa. Normalmente os Volkswagen ficaram conhecidos por serem muito duros, né? Carros muito duros, muito resistentes. E claro que aqui a gente está falando de um pneu aro 15 com altura 65, então isso claro que ajuda um pouquinho também. Eu falo isso porque a gente em casa tinha 2 Gols, né? Um Gol era, na época era aro 14 e o outro era aro 15, e era nítida a diferença de conforto de rodar de um carro para o outro. E aí você fala, ah, mas é muito pouca diferença, Fernando. Mas dá, viu? Dá para perceber tranquilamente a diferença de um carro para o outro. Agora vamos só mudar o menuzinho aqui para colocar na nossa velocidade, ficar mais fácil da gente ver. Então ele tem marcador, né? Dá para você sempre acompanhar a marcha que o carro tá. E dá para perceber, né, que ele realmente faz reduções toda vez que você está diminuindo a velocidade a ponto de
ajudar muito no freio motor. Isso, como eu já falei, ajuda bastante em economia de combustível, né? Porque você tá, além de economizar combustível, tá economizando freio também, né? Porque você tá jogando pro motor o que o freio teria que segurar ali sozinho. A pegada do carro é legal, Fernando? É legal, viu? Ele tem aquela esportividade de um compacto que a gente quer, querendo ou não, para quem tá começando a vida com carros desse tipo, vai se sentir realmente num carro de uma pegada legal. Ele tem largura, né? Um carro que você sente que tem um porte mais bacana. Ó, o motor se esforçando aqui para andar, e eu não tô dando pé forte, tá? Então dá para ver que o motor não é, nossa, tá sobrando, como por exemplo o motor turbo. Então ele trabalha um pouco mais marchas para compensar isso daí. Então, dependendo de qual carro você tá vindo ou tá acostumado, talvez você estranhe um pouco ele fazer algumas reduções em alguns momentos para realmente manter o pique ali do que ele tá. E claro, a gente tem a opção de colocar aqui no modo Sport, e aí ele já vai trabalhar o câmbio de uma forma um pouquinho mais animada. É um carro que puxa bem, Fernando, olha. Não é nada absurdo não. Como dá pra ver aí, ó. Na subida ele já sentiu. Vocês viram o tanto que ele sofreu para subir até 100 por hora. Vou voltar aqui pro drive, que o objetivo nosso não é ficar correndo, mas deu para sentir que sim, é um carro que anda bem, é gostoso para um uso comum, ele vai ser legal. Agora você estava buscando um carro mais esportivo, nossa, né, vou querer fazer graça com os outros, aí esquece, porque não é um carro lá muito ágil assim não. Para esse tipo de coisa não, né? Mas para o uso comum eu julgo um carro bem legal. Então fica aí a critério de cada um entender se o carro anda bem ou não. Claro, anda bem para um carro 1.6 desse porte, anda, mas eu gosto de deixar claro, porque às vezes as pessoas têm um referencial, ele tá vindo de um carro 1.0, pô, ele vai achar esse aqui o máximo. Agora, se o cara tá vindo, por exemplo, de um Civic, que nem é referência de andar bem, ele vai sentir que esse carro é um pouco mais xoxo. Então é tudo uma questão de referencial. Agora aqui na rodovia, ó, vou em drive mesmo. Vamos ver como que ele se comporta, ó. Dei pé, ele puxou a segunda e 100 por hora. Então dá pra ver que, apesar de ter o S, né, é mais para o comportamento ali. Mas se você der pé, ele vai fazer a mesma coisa. Então você não precisa ficar refém de, no drive ele vai ficar mais manco. Não, ele vai buscar ali a hora que você precisar. Vou pegar o nosso farol aqui. É um carro que, tanto na rodovia, né, eu já falei que na cidade ele tem uma maciez gostosa, um carro que roda bem, e na rodovia ele também passa uma sensação boa. Eu sinto o carro bem firminho, não é um carro que flutua tanto, né, que eu tô em baixa velocidade também, não vai dar pra ter muito referencial, porque o nosso carro da frente tá com preguiça. Mas é um carro bem gostoso, bem legal nesse sentido. Aqui só pra achar o nosso consumo, deixa eu ver. Consumo instantâneo. Só pra vocês terem uma ideia, então o consumo dele instantâneo aí. É que consumo instantâneo também não dá pra usar muito de referencial, né? Mas em Pelé 8.2. Lembrando que a gente tá no etanol. Aqui o correto, claro, eu vou dar a média pra vocês aí embaixo de quanto que ele faz segundo o Inmetro. E aí fica a critério de cada um entender o uso, né? Porque consumo é uma questão muito pontual. Depende de uso, depende do pé, depende da pessoa, depende do clima. Não existe um padrão de consumo para nenhum carro. Existem carros mais econômicos na mão de pessoas que não sabem, né, dirigir de forma econômica. Claro que sim. Então, mas esse carro eu diria que é um carro bem equilibrado. É um carro que tem potencial para ser econômico, não é um extremo econômico, mas dá para fazer consumos bem bacanas por ser um carro aspirado, né, que não tem um turbo ali trabalhando para sobrar motor. Como é um carro que realmente usa o motor que tem, eu acho que ele tá bem equilibrado e atende bem. Então, eu acho que é basicamente isso. Em questão de comportamento, não tem muito mais o que fugir disso daqui. Ele é um carro que eu recomendaria, sem sombra de dúvidas. Lembrando que essa versão tem algumas coisas que faltam. Por exemplo, o volante, ele não tem ajuste de altura, não tem um acabamento de couro, né, que faz falta realmente num carro desse. Você espera um pouquinho mais de capricho e ele não tem. Então falta um pouquinho nesse sentido. Parte de mídia, né, eu já mostrei em outro vídeo, mas a parte de mídia é completa. Então acima disso, só se for realmente uma central multimídia. Mas tirando a parte central multimídia, é um rádio bem completo, que atende bem. A parte de câmbio desse carro aqui é de tirar o chapéu, viu? Realmente. Mas ó, como é que ele canta pneu, não é um carro muito... Mas cantar pneu também às vezes não é nem falta de estabilidade. Às vezes é característica do próprio pneu, que tem um desenho que faz mais barulho do que outros. Isso daqui não é nem culpa do carro. Só tô mostrando pra vocês
na curva ali um pouquinho mais fechada, para vocês entenderem um pouquinho mais o comportamento. Questão de estabilidade, né? Ele realmente, você vê que ele tem jogo de suspensão, não é um carro travadão. Eu acho que a Volkswagen, pelo menos nessa versão aqui, Aro 15, ela buscou conforto mesmo. Eu acredito que a suspensão seja padrão, né, para todos. Eu não sei se eles mudam a suspensão entre um Polo e outro, mas pelo menos nessa unidade eu realmente diria que é um carro bem macio. Dá para sentir que eles buscaram conforto acima de esportividade, e é um diferencial aí bem legal. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho do comportamento do Polo na cidade. Fernando, a pergunta, né, que mais me fizeram foi: Fernando, esse câmbio realmente mata o carro? Ele se torna um carro ruim por ter o câmbio automático, né? Porque a gente tinha testado a versão manual, gostei bastante, achei o desempenho aí bem satisfatório. Mas será que essa versão automática é tão ruim assim, né? Estraga o carro? Do jeito que me falaram, parecia que eu tinha botado um L4 no coitado do Polo. E não é, viu? Eu achei o câmbio muito tranquilo, eu achei o câmbio extremamente suave. As trocas é de impressionar a suavidade de uma troca para outra. Outra coisa bem bacana é o modo que ele se comporta, né? Então qualquer tocadinho que der, ele vai compensar para você, para buscar marcha. Se der pé fundo, né? Aqui eu vou esperar um pouquinho para ter uma situação que eu possa dar, mas se der pé fundo, ele já entra no modo Sport, que dá para ativar de modo também aqui, ó. Ele já vai puxar uma marcha para menos, para você acelerar. Então é um carro que, assim, independente de você estar no modo esporte não, o câmbio entende muito bem o que você está fazendo. Outra coisa, na redução, ele entende muito bem, ó, qualquer momento que você der uma freada, ele já joga uma marcha a menos. Ou seja, ele usa o freio motor pra caramba. Isso é economia de combustível e economia de pastilha, né? Porque, querendo ou não, ele está usando o próprio motor para dar uma segurada aí no carro. Então, são duas coisas que eu realmente achei que ficou muito legal no carro, muito equilibrado. Não tem como falar que esse carro é manco. Claro, dentro da realidade do 1.6 aspirado, né? Se fosse, nossa, a melhor coisa do mundo, nem precisava ter o TSI, né? O 1.0 TSI obviamente vai andar mais, vai dar umas respostas mais equilibradas. Aqui a gente já tem uma faixa de torque diferente, né, do que o motor turbo tem. Mas mesmo assim, em situações comuns, ele não exige, ó, pode ver que ele tem quarta marcha, rotação abaixo de 2000 e tá com folga. Se eu apertar, né, levinho aqui, ó, ele ganha velocidade. Não tem, assim, nenhuma situação que eu falar: nossa, agora eu senti falta de motor. Na cidade, né? Na rodovia, em alguns momentos, talvez você vai sentir mais. A gente tá indo pra rodovia, né? Pra poder falar um pouquinho disso pra vocês. Mas realmente eu achei que é um carro que não tem muito do que reclamar, não. Acho que o pessoal exagerou um pouquinho nessa de que o câmbio atrapalha. Pelo contrário, não que o câmbio manual seja ruim, mas aqui a gente tá num ótimo câmbio automático. Eu acho que esse câmbio que a Volkswagen tem de 6 marchas é mais do que excelente. Não tem muito mais o que isso, né, digamos assim, precisar mais do que esse câmbio faz por um carro desse porte, de um carro desse perfil. Ó, pode ver que ele buscou terceiro, ó, para manter. É que aqui é 60, né, então não dá muito para correr, aqui é bem limitado. Tem radar, tem tudo, então não vai dar para eu esticar muito para vocês. Mas assim que eu passar um radarzinho, eu vou tentar dar um pezinho aqui, só para poder ilustrar para vocês. Mas tá vendo, ó? Então ele sempre tá trabalhando para manter o pique. Ele não é um carro que tem aquela preguiça, né? Fala, nossa, toda hora. Não, ó, eu tô com o pé leve, ele tá mantendo 60 na subida. Qualquer quicadinha que você der no pedal, ele vai já compensar para você. E em questão de maciez, Fernando, você gostou do carro? Sim, foi uma coisa que me surpreendeu nesse carro, é como ele macio. Lembrando que a gente está na versão que tem aro 15, tá? O aro 15, eu sempre falo que pode parecer besteira, mas é realidade. Pneu, roda, tudo isso influencia na maciez do carro. E esse perfil, né, tanto a marca do pneu quanto a medida do pneu, o torna ele muito confortável e macio, a ponto de eu te falar que ele lembra um Fiat. Sim, o Fiat que a gente aqui no canal usa de referência de conforto de rodagem. Sim, ele lembra muito o comportamento do Argo. Impressionante, né? Realmente é de se espantar que um Volkswagen tenha o comportamento de um Fiat, mas realmente foi o que eu senti. Então eu achei um carro muito confortável. Ele passa em rua de paralelepípedo de uma maneira bem suave, ele passa em perfeições suaves, né? Aquele carro que qualquer coisinha que o asfalto tiver, ele já joga no volante. Não, é um carro que absorve muito bem. Então, claro, a gente tem um asfalto ruim, o que vai passar? A primeira coisa é pneu. Se o pneu for macio ou for duro, ali você já vai ter uma diferença. Mas aí tem pneu, tem uma roda jogando pro conjunto, né, de suspensão, mola, tem todo um conjunto até chegar na carroceria. E esse carro eu realmente me surpreendi o quão macio ele é. E em questão de consumo, Fernando, olha, na cidade eu não vou nem te falar um consumo do Fernando, porque meu uso é muito
pontual. E como vocês viram, eu tô praticamente andando em avenidas que não tem trânsito, né? Só parada de semáforo mesmo. Então meu consumo aqui é quase que um consumo rodoviário, de tão tranquilo que é. Então não vou usar de guia esse consumo, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o consumo que ele tem no Inmetro, né? Que é para você entender um pouquinho o potencial de consumo que ele tem na cidade. Mas eu te digo que é um carro equilibrado, não é um carro extremamente econômico, mas é um carro que tem um consumo aí bem adequado, o que eu diria para essa categoria. Outra característica que eu gosto de falar é aquele carro que é leve, né? Aquele carro que não é cansativo, e realmente ele tem esse perfil. É um carro que manobra fácil, é um carro leve, né? A direção é super leve, ó. Quando você tá nesse modo parado, né? A direção é uma pluma, olha a facilidade que ele vira. Então, isso aqui é muito legal. Claro que ele vai ficando mais duro, né, conforme você vai puxando, mas é um carro que eu achei que é muito equilibrado, um carro muito gostoso nesse sentido. Não tem do que reclamar, um carro muito bem acertado. Uma coisa que eu senti falta, né, mas não é culpa do carro, até por ser uma versão de entrada, a gente também não pode exigir tanto. Mas faz um pouquinho de falta um piloto automático, né, para colocar uma velocidade cruzeira. Então toda vez que eu pego um carro automático, carro manual até entendo não ter, claro que eu gostaria que tivesse, mas em carro manual, desculpa, automático, eu acho que é um item que deveria já estar ali praticamente que junto, sabe? Porque realmente você tem um carro automático e não tem nenhum botãozinho ali para falar, quero andar só a 60, e aí realmente você se preocupar, é uma coisinha que eu, assim, senti falta. Claro que eu entendo, né, que é o pacote de entrada, tudo, mas eu acho que era uma coisa que a Volkswagen poderia já ter investido aqui nessa unidade. Lembrando, uma versão de entrada da versão automática, então 1.6 MSI com o câmbio automático na versão de entrada, e aqui a gente está falando como se fosse um carro usado, tá? Eu não estou falando de referencial para carro zero, eu estou falando de um carro de 22 mil quilômetros, e aí você toma como base isso daí. Então é um carro também que não está fazendo nenhum barulho interno, assim, gritante, né? Claro que um estralinho ou outro às vezes dá, mas é um carro que está muito silencioso, não tem do que reclamar. Então me surpreendeu, um carro que tá silencioso, um carro, né, ainda mais desse perfil de carro que o pessoal não cuida, é complicado, beleza? Então aqui encerramos nosso teste de cidade e bora pra rodovia e vamos seguir esse ponto aqui que ele tá animado. Hoje é um vídeo para falar um pouquinho de performance do Polo na rodovia. Sim, o que eu achei desse Polo na rodovia? Eu achei um carro confortável, eu acho que é um carro que ele tem a tendência um pouco maior do que a gente está acostumado de Volkswagen, a flutuação. O que é flutuação, né? É quando o carro tem tantas coisas macias, ou seja, mola macia, suspensão macia, pneu macio, então tudo isso acaba fazendo o carro toda hora estar trabalhando. Então o pneu fica mastigando, aí o conjunto de suspensão fica fazendo isso, então fica bem nítido que o carro tem um trabalho, né, ali um pouco exagerado. Deixa eu só deixar o nosso parceiro aqui passar. E então o carro tem todo esse trabalho de suspensão o tempo todo, sabe? Não é aquele carro firme que a gente tá meio que acostumado normalmente a achar Volkswagen um carro um pouco mais firme, né? Um carrinho mais direto. E aqui não. Aqui o Polo entrega um sistema de maciez que me surpreendeu, me lembrando até carros da Fiat, né? Que eu sempre uso de referência. Jeep nos mais caros e Fiat nos mais baratos. São carros que têm essa tendência a ser mais macios. E aqui, né? Eu acho que é o ponto que mais chama atenção. Então você vai sentir que é um carro que fica, sabe? Dando umas balangadinhas, um carrinho um pouquinho mais solto, mais molengão. Pode ser que algumas pessoas achem isso ruim, pode, mas eu não acho ruim não. É claro que tudo tem um limite, né? Aqui vamos só passar no nosso radarzinho, que eu já tomei multa com... Que carro que foi que eu tomei multa subindo aqui? Acho que foi com o Polo branco, viu? Se eu não me engano foi aquele Polo branco que a gente andou. Hoje eles estão aqui do lado direito. Aquele Polo branco que a gente andou que teve esse problema. Uma coisa legal desse carro, né? Você dá pisca-alerta, ele tem um LEDzinho ali, né? Pra mostrar que tá piscando também. É curioso, diferente, né? Pode ser inútil para alguns, mas útil para os outros. Vamos focar aqui na rodovia. O que ele tem de interessante na rodovia? É o consumo dele, Fernando. O que você tem para me dizer de consumo? Vamos zerar o consumo aqui. Deixa eu só achar o consumo médio. Vamos zerar ele aqui no OK. E pronto. Então a gente vai tentar manter o 100 por hora. A gente vai entrar na curva 99 daqui a pouquinho. Então vamos só fazer uma média, micromédia, só para vocês terem uma ideia aí do que ele faz. Fernando, e o câmbio, Fernando? Esse câmbio é tão ruim assim, né? Atrapalha o carro. Muita gente fala, nossa, esse câmbio atrapalha. Eu não acho que atrapalha não. Claro que ele tem a tendência de sempre estar querendo manter a velocidade que você está. Então ele sempre vai fazer a redução o mais rápido possível. Não é aquele câmbio que espera perder o pique para puxar. Então ele é
bem sensível em questão de acelerador. Ele entende, né, o que você tá buscando. Você tá descendo, ele entende. Você tá na descida e o carro vai embalar uma apertadinha que você dá no freio, ele já faz uma redução também. Então nesse sentido eu acho que é um carro que sabe buscar mais ou menos o que o motorista está fazendo, usando o câmbio a favor disso também. Aqui a gente pegou um trecho de subida, né? Então ele tá fazendo 7.7. Lembrando que a gente tá no etanol com o ar ligado, mas não tome ainda como base isso daqui não. A gente vai fazer a curva 99 e voltar, e aí a gente toma alguma outra média de referência. Mas deu pra ver que em quinta, sexta marcha ali, ele vai ficar oscilando, né, nas subidas para tentar manter. Se você manter o pé leve, a sexta não, ela vai ficar na sexta, mas provavelmente você vai perder um pouquinho de velocidade. Vamos deixar a BMW ganhar espaço ali. Tem uma moto vindo aqui do meu lado para atrapalhar, vou deixar ela passar também, que o nosso objetivo aqui é entrar a 80 por hora. Então vamos montar 80 e foi. Olha, esse carro ele é muito macio. O pneu desse carro aqui provavelmente é ocupado. Você viu que ele não saiu do curso, mas o pneu ele fica cantando, ele dobra. Você sente que o pneu tá, sabe, mastigando, como eu falo. Então eu acho que não é um ponto muito positivo desse carro a escolha de pneu aqui, né? Lembrando que é um pneu que veio de fábrica, então não é culpa do dono nem nada, é o carro que veio desse jeito. Então eu acho que talvez um pneu um pouquinho melhor aqui, talvez daria um setup mais legal, mas querendo ou não tá na pressão, né, que vem de fábrica. Então talvez o fato dele ser um 65, né, um pneu de altura 65, não seja uma escolha muito legal para um carro desse. Como vocês viram, a gente entrou na velocidade que a gente entra dos outros carros para testar, mas ele realmente me incomodou nessa dobrada. Eu não me senti inseguro, eu vi que o carro seguiu a linha tudo, mas ainda assim essa gritação, né, gritação, nem sei se existe essa palavra, mas essa barulheira de pneu acaba incomodando um pouquinho, dando a impressão que você tá perdendo o chão. Então acho que a gente, nesse caso aqui, acho que pneu, como o Ariz, eu acho que foi um pouco de pneu também, mas vamos jogar a culpa aí no pneu do carro. Aqui a média tá subindo, né, já estamos em 10.8, lembrando mais uma vez, estamos no etanol, então um consumo aí bem satisfatório. Aqui é aquele negócio, né? Quando a gente subiu, agora a gente tá descendo. Então quanto mais a gente descer, mais o consumo vai puxar pro que a gente tá descendo. Então se ele subir e assim por diante. Então, como eu falei, isso é mais um referencial. O que importa é esse do Inmetro que vai aparecer aqui embaixo pra vocês. Para caso alguém não esteja conseguindo ver, né? Tá em 12.5 agora, 12.6. Mas o que importa é o do Inmetro. Vocês já vão ter um referencial de consumo, né? Potencial de consumo. Eu sempre falo potencial de consumo, quer dizer que você pode fazer isso, pode fazer mais, pode fazer menos, vai depender de como você tá usando o carro, beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que é um carro gostoso, eu acho que atende bem, atende uma família bem. É um hatch, né? Claro que tem a limitação do porta-malas, mas para viajar eu acho que esse 1.6 e o câmbio aqui dá um conta de sobra do recado. Vai precisar motor, vai ter uma boa marcha ali bem escalonada, um câmbio escalonado certinho. Então não tem muito o que se preocupar não. Tá mais do que aprovado. E o resto é questão de pacote, né? Ah, não gostei, Fernando, desse pacote. Vai no pacote de cima, né? Deve ter um pacotinho um pouquinho mais interessante. Ou esse pacote mesmo, troca central. Os mais novos, parece que a central é de série. A roda parece que é de série também. Então, lembrando que esse é um 1920. É um carro de em torno de 59 mil reais usado. Então é uma opção de usado ali que você pode ter. Ah, achei um por 63 da versão acima. Talvez valha a pena, né? Se você tem o dinheiro para dar mais, talvez valha a pena pular para ganhar alguns itens a mais. Ou talvez esse mesmo, só que na versão mais nova. Vai ter central, vai ter roda, tem sensor de estacionamento que é opcional também nesse ano. Então vale a pena olhar com carinho aí cada detalhezinho para ver se o carro te atende ou não, beleza? Um abração, qualquer coisa estamos aí nos comentários. Vamos fechar nosso teste ali em volta de 13 km por litro, beleza? Agora 12.9, um abração e até o próximo vídeo.